A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, o problema do cristão não é o diabo, embora ele seja adversário. O problema do cristão é o seu eu. Enquanto Salomão foi esforçado, Deus o abençoou poderosamente. Nós vamos esticar essa leitura que é muito boa. Estamos falando disso aqui na igreja a semana toda. Então, versículo 2: E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. Amém, irmãos? Está aqui o início do reino de Salomão. Salomão, no início do seu reino, se esforçou pelo seu próprio reino. Pastor, ele fez por ele. Não, meu irmão. Ele liderava todo o povo de Israel. A pessoa que é de Jesus, que tem temor a Deus, ela se esforça por si e pelas coisas de Deus. O casamento é do interesse de Deus. O seu tratamento com seus empregados, com o seu patrão, com o seu chefe, isso diz respeito a Deus. As relações sociais dizem respeito a Deus. Tudo que envolve a nossa vida diz respeito a Deus. Por quê? Porque no momento você poderia escorregar e dar um mau testemunho. Tudo na vida diz respeito a Deus. Tudo faz parte do teu reino. Tudo. Tem gente que não se importa de entristecer a Deus ou de deixar Deus de lado. Salomão reunia a congregação e visitava o tabernáculo. Ainda não existia o templo. Agora vai no versículo 6 para você ver o que ele ofereceu a Deus. Vamos lá? E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele misericórdia. Falei aqui desde segunda-feira, voltei a falar um pouquinho na quarta, antes da lição, falei um pouquinho na quinta, falei na sexta. Bom, por quê? Gente, isso aqui não era uma brincadeira. No tempo em que os holocaustos eram em animais, oferecer 1000 holocaustos logo no início do seu reinado. Que trabalheira é essa, gente? Que batalha foi essa? Salomão tinha um coração tão voltado para Deus, irmãos, mas tão voltado para Deus, que ele queria estar bem com Deus, ele queria a comunhão com Deus, ele queria agradar a Deus. Então ele começou maravilhosamente bem o seu reinado. Só que os anos passaram. Mas antes dos anos se passarem, Deus logo respondeu a ele. E foi muito interessante. Bom, naquele tempo, irmãos, no tempo de Salomão não tinha Bíblia, claro. Não havia nada em que Salomão pudesse propriamente se pautar, a não ser, não é, a lei de Moisés, é claro. Está aqui a história dele sendo escrita. Mas ele conhecia Deus pelas leis de Moisés e pelo seu pai, principalmente o exemplo do pai. Um exemplo de servo, um exemplo de homem de oração. Davi era um homem de oração. Você vê quantos salmos de Davi são orações. Quantos são os pais que os filhos chegam em casa da escola e encontram, por exemplo, um pai de férias com uma Bíblia na mão? Não sei, não vou julgar.
Quantos são os pais, tanto a mãe quanto o pai, que o filho chega em casa da escola e escuta cantando um louvor? Vamos lá. Quantos são os filhos que encontram seus pais servindo a Deus com alegria, para poder chegar no domingo e não ficar empurrando o filho para a igreja? É uma coisa horrível. De vez em quando, eu falo com nosso pessoal da Escola Bíblica Infantil para fazer um apanhado de uma pesquisa entre as crianças, sabe? Você tem prazer de vir para a igreja ou precisa papai e mamãe estar empurrando? Eu mesma, de vez em quando, vou à escola bíblica, durante um culto ou outro, coloco alguém enquanto abre o culto, ou às vezes no final eu vou perguntar às crianças. Faço isso várias vezes. Um dia, era a festa da Páscoa, e toda vez que tem uma festinha, que a gente pode celebrar com as crianças, né, para estimulá-las e tal, a gente faz. E aí eu fui até as crianças, foi ali no 699, eu reuni a turminha, e aí eu perguntei, vem cá, papai e mamãe forçam vocês a virem para a igreja, né? Ora, tem que ir para a igreja, vai tomar banho, vamos embora. A maioria, não! Teve um menino que disse, pastora, eu peço, suplico minha mãe para me trazer. Minha mãe trabalha, chega cansada, eu estou cansada. Mãe, mas eu quero ir. Aí eu glorifiquei e agradeci a Deus. Davi deu um conselho para o Salomão, irmãos, que se todo cristão atentar nesse conselho, prestar atenção, vai querer dar esse. Se for temente a Deus, vai ter prazer em dar esse conselho para o filho. Se você voltar um pouquinho as páginas, volta a página para você pegar 1 Crônicas, no capítulo 28. Vê comigo o versículo 9 e o 10. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e versículo 10. Quem vai ler comigo? E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Tremendo conselho, hein, gente? Agora, olha só, irmãos. Quantos pais passaram uma empresa para os filhos e os filhos simplesmente, e a empresa se quebrou? Eu não vou citar a razão social, não vou citar o ramo, mas eu comprava um determinado produto numa loja, e a empresa era tradicional, muito conhecida. E o dono, um senhorzinho, com mais de 90 anos, um dia, loja de tecido, mas é coisa muito antiga, não vou falar o nome, mas o dono, 90 e poucos aninhos, cerca de 94 aninhos, lá ia ele para a loja trabalhar. Aí, vai escutar. Ele estava fazendo um desabafo assim, olha, já fechei 3 lojas e vou ter que fechar essa aqui também, porque meus filhos nenhum quer saber da loja.
Coloquei nas mãos deles 4 lojas, largavam, cada um ia para sua vida, cada um seguiu uma carreira, mas tiram férias, somem, e a loja ficava na mão dos outros. Falei, é melhor fechar do que quebrar. E viu? Lutei tanto para fazer um nome. Agora tem que fechar as lojas. Eu já estou velho. Estou com 94 anos. O que eu vou fazer? Eu vou vender essa aqui também. Só para não ficar dando trabalho para os outros. Porque para eles a loja é trabalho. É difícil. Para mim, ele dizia assim, é uma alegria quando eu venho trabalhar. Viu? Esse terminou com o mesmo amor ao seu trabalho e com um amor maior pela experiência. Mas os moços não quiseram pagar o preço. Olha o conselho que Salomão deu para o filho. Claro, caso diferente, esse senhor nem conhecia Jesus quando conhecia esse senhor e essa história. Então você observa. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Quais são os filhos, irmãos, que chegam em casa e podem conhecer Deus através de seus pais? O pai fica nervoso, solta palavrão. É cristão só dentro da igreja. Vamos à realidade. Às vezes é a mãe. Caramba. Eu fico impressionada, irmãos, com o mundanismo. As mães, ao invés de vestirem as meninas com roupinhas de criança, botam roupas sensuais nas meninas. Roupas sensuais. Quer dizer, a pessoa diz, ela entra para o evangelho, entra na nova terra, mas ela não se adapta a essa nova terra. Ela guarda os resquícios da velha criatura. Deveria começar com Deus e seguir então agora os padrões de Deus, a vontade de Deus. Então o Davi, ele começou a vida dele desde menino com Deus. E em boa velhice, ele nunca deixou o primeiro amor a Deus. Então o Davi, Salomão, ele teve não só um referencial, irmãos. Ele teve um testemunho vivo diante dele. Ou seja, o meu pai é um homem de Deus, o meu pai ama a Deus, o meu pai se esforça para agradar a Deus, o meu pai realmente luta pelo reino dele. Ou seja, ele vigia para os inimigos não invadirem o território dele. Tem cristão, irmãos, que se marca uma vigília não aparece. Está sempre cansado. Eu acho interessante, irmãos, tem gente que para uma vigília não aguenta, está sempre cansado. Mas se surgir um dinheirinho a mais para fazer viagem, caramba, tá sozinho, meu irmão. Bota a turma lá. Que isso, gente? Que isso? Os cristãos de hoje andam distraídos, irmãos. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos. Eu digo, olha, se você hoje não buscar um bom entendimento da palavra, para ter armas espirituais para a guerra, quando o mal ataca, meu irmão, muita gente sucumbe, muita gente se arrebenta. Por quê? Não entende a espada do Espírito. Aliás, nem anda no Espírito. Não tem escudo da fé. Não se alimenta espiritualmente. Mas para curtir a vida, está sozinho, meu irmão. Então Salomão não, irmãos. Salomão, ele começou muito bem. Agora, o que aconteceu? Deus veio falar com ele. Vamos voltar lá no capítulo 1 de 2 Crônicas. Versículo 7. O título diz: Salomão pede a Deus sabedoria. Versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra.
Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e nem depois de ti tal não haverá. Forte, né? Irmãos, com uma promessa dessa, com uma palavra dessa, era para Salomão escrever isso aqui, fazer um memorial gigantesco, botar no seu palácio e fazer assim uns pergaminhos pequeninos e colocar no seu quarto, que era chamada a Câmara do Rei, ou a Recâmara. Ele colocaria lá, colocaria um memorial na sua sala. Lá no terraço do palácio ele teria um pergaminho enroladinho para ele abrir. Onde ele fosse, ele teria essa palavra. O cristão devia ter isso consigo, irmãos. Onde foi que Deus falou comigo? Para nunca mais esquecer. E alimentar aquela fé cada dia. Manter a chama acesa cada dia. Muito bem, ele foi muito bem. O início do reino de Salomão foi esplêndido, esplêndido. E o amor dele a Deus foi fantástico. O pai reuniu todos os materiais para a construção do templo, mas foi ele quem pôs mãos à obra. E aí fez o templo. Bom, construiu o templo de Deus, construiu uma casa para ele, um palácio, tudo bem. E agora? Cheguei. Tem gente que é assim, irmãos. Depois de uns anos de evangelho, já conheço. Sabe aquele crente chato? Aleluia. Oh, glória. Pastor, meu irmão, glória e aleluia tem o seu momento. Quando vem do Espírito. Não é aquela coisa metódica, religiosa e chata. Quando o cristão senta na cadeira do eu sei, ele se perde, meu irmão. Se perde. O cristão tem de ser ávido, sedento pela palavra. Ele tem que ter sede do Espírito de Deus. Está com o corpo cansado, mas vai passar uma semana inteira sem participar de um culto. Vai passar uma semana inteira sem adorar a Deus, sem encher o seu espírito do Espírito de Deus, sem oferecer adoração ao céu. Mas tem gente que faz. Aí fica aquele evangélico frio. E quando você fala alguma coisa da palavra, ele a 200 por hora. Porque também está escrito. Porque também está escrito. Porque também está escrito. Parece uma metralha de estar escrito. Aí Deus olha. Muita letra e fé nenhuma. Quando o cristão se acomoda, irmãos, uma vida religiosa, literalmente, meu irmão, ele se perdeu. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.